Saudações a todos, vocês estão no portal Totem de Luz e o vídeo de hoje é para responder uma das nossas irmãs, uma internauta, que é a irmã Regina. Eu tinha postado o último vídeo cantando uma música de Alê de Maria, né? E a música não é de minha autoria, Alê de Maria é um cantor de músicas de rezo que canta maravilhosamente. Eu aconselho vocês a procurar esse nome aí no YouTube, que vocês vão se surpreender com a voz dele e com suas canções. E essa música fala sobre o sagrado feminino e a irmã expôs um comentário aí bastante interessante, né? Muitas vezes nós ficamos apreensivos em relação à busca e adoração pela energia feminina, né? Por um ser feminino, principalmente aqueles que vêm de igreja evangélica, por exemplo, que é ensinado a adorar somente Deus, e você não vê a representatividade do sagrado feminino nesse tipo de cultura evangélica, porque aí você teria Pai, Filho e Espírito Santo, que são as três potências, né? E nas demais religiões no mundo, e nas mais antigas, nós vemos os três aspectos que seriam pai, mãe e filho. E aí a gente tem então essa mudança no cristianismo e você tem esse corte do corte, né, da energia do sagrado feminino e da criação e de tudo mais, né? O que ocorre? Nós percebemos isso na própria natureza do universo. Eu vou utilizar, por exemplo, um livro aqui para ajudar a responder, apenas uma referência, né? Eu acho bastante interessante, se vocês puderem, talvez alguns de vocês tenham esse livro aqui, que são Os Grandes Iniciados, né? Trabalha bastante com a teoria do hermetismo, por exemplo, e os princípios herméticos. Eu gostaria de sair por aqui. Eu anotei alguma coisinha para que eu não fale demais, porque a gente que não tem esse hábito de trazer elucubrações muito belas, fica tentando justificar com muitas palavras aquilo que não pode ser dito de imediato, né? E aí eu acabo tendo que anotar alguma coisa aqui para que eu não fale demais. Eu vou pedir permissão para vocês para utilizar essa ferramentazinha aqui também. Eu consigo até ler sem eles, mas facilita bastante. E nos princípios herméticos, uma coisa bastante interessante, né, que é o sétimo princípio, são os grandes princípios herméticos, que são 7, e um dia a gente pode falar a respeito deles, mas o sétimo princípio fala bastante sobre o gênero, né? E eu queria apenas pontuar algumas frases aqui para a gente bater um papo, né? E sobre o gênero, uma coisinha bastante interessante que eu gostaria de ler para vocês aqui. Esse vídeo ele não vai ser muito comprido, mas eu quero falar algumas coisinhas que eu acho bastante interessante. E depois eu quero cantar uma música também sobre o sagrado feminino de composição minha, já que o vídeo tem esse tema, né? A resposta da nossa irmã Regina. Então, o texto que eu queria ler, ele diz mais ou menos assim, que é o princípio de gênero. Esse princípio encerra toda a verdade de que o gênero é manifestado em tudo e que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isso é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. Aqui ele faz um enxugamento, né, de toda aquela teoria que a gente tem sobre as dimensões, sobre os planos astrais, que aí você teria o plano físico, plano astral, plano mental concreto, plano mental abstrato e por aí vai. Então ele categoriza apenas três simples formas, que são plano físico, plano mental e o plano espiritual, né, que aí o espiritual estende de forma exponencial ao infinito, né? Mas então o princípio do gênero estaria ali. Você teria o masculino e o feminino em todas as esferas. Na esfera física a gente encontra ele de forma bastante simples, né, em todos os lugares, e na esfera espiritual
os conceitos mudam um pouquinho, porque na verdade está mais apegado à questão do cuidar e do gerar e do manter, né, sem ter todo aquele apego que no plano físico a gente tem todo aquele apego, todo envolvimento que existe, né, entre as nossas relações aqui, mas esse sagrado feminino, ele vem de esferas muito mais longínquas, né? E mais uma frase aqui que eu quero ler para vocês é que todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos desse grande princípio. Então, todas as coisas, todas as pessoas, desde a própria energia, uma rocha, né? Os animais, os homens, as plantas, né? Você vê na polinização, por exemplo, feita por abelhas e muitos outros insetos, em que é utilizado o pólen de uma planta e esse pólen é passado para outra planta, porque as abelhas elas pegam em todas elas e nisso ela vai germinando também as plantas e o masculino e o feminino acabam se unindo ali através da polinização e você tem então a perpetuação da espécie, né, dos vegetais com base em tudo isso aí. Fora que nós temos as energias e tudo mais, e a polaridade está em absolutamente tudo. Mais uma frase que eu gostaria de ler para você aqui. Todas as coisas, machos, têm também o elemento feminino. E todas as coisas fêmeas, né, têm também o elemento masculino. É bastante interessante isso, né? Porque como um homem ele tem o elemento feminino nele, né? Porque na verdade nós somos o reflexo do todo. E o todo ele tem em si o princípio, né? Nós somos um fractal do todo. E a consciência cósmica ela é masculina e ela é feminina ao mesmo tempo. E quando ela se divide, quando ela cria todas as dimensões de tudo que existe, aí então você vê a manifestação do gênero de forma distinta, mas aquilo foi sempre uma coisa só, entende? E eu sempre conversava com as pessoas e pensava e falava, né, para os amigos mais íntimos, o princípio ele está em tudo, o masculino e feminino. Acho que de um único ser, quer seja homem ou mulher, seria necessário para gerar, seria possível gerar um indivíduo a partir de um único ser, já que ele carrega o princípio nele, assim como a essência da criação carrega os dois princípios nela. Mas eu vi recentemente até uma pesquisa mostrando que os cientistas tinham conseguido gerar vida a partir de uma única célula, né? Não eram dois embriões, era uma única célula. A ciência está evoluindo tanto, né, que acabou conseguindo gerar, então. Então você percebe, naquela única célula já carregava o princípio masculino e o feminino. Agora, quando a gente vamos partir agora para o tema e a pergunta da nossa irmã. Então, o gênero é importante, ele sempre existe, ele existe em todas as esferas. Não existe só um Deus de barba, né, sentado num trono que está ali ditando as regras, né? A partir do momento que você vê uma personalidade que compreende todas as coisas, ainda que ele seja num patamar exponencial aos limites de nossa compreensão, se ele se manifesta a partir daquilo que era o inominável, que estava além dos nomes e das formas, era apenas uma consciência, e se manifesta nas dimensões como seres ou como um grande ser e avatar além dele ainda. Mas aí você percebe então que existe uma individualidade e aí vai existir a polaridade, vai existir o princípio masculino e o princípio feminino, desde esferas maiores até chegar aonde nós estamos. Essas coisas elas vão acontecer e isso vai dar vazão para tudo que nós temos hoje e para os princípios mais simples que nós temos hoje. Mas aí nós não temos só um Deus de barba, mas nós temos então agentes da criação, né? São seres que criam, que estruturam, que mantêm, que se fractalizam e se refletem em seus fractais. E aí nós vemos então o preconceito de algumas religiões que não aceitam o sagrado feminino.
Mas nós percebemos uma coisa bastante interessante, né? Todos os seres, eles partem, eles existem aqui hoje, mas eles estão ligados a esferas muito maiores. Então, nós somos como avatares que estamos vivendo experiências aqui, mas na verdade eu e você que está me assistindo, você é um ser muito maior do que você imagina, entende? E você está vivendo essa experiência aqui. Então, nós podemos analisar isso a partir de depoimentos. Por exemplo, Jung, ele tem uma experiência, Jung, ele tem ele passa por um processo de EQM, aonde ele se encontra fora do corpo, né? E ele tem todas as sinalépticas que as EQMs tradicionais têm. E quando ele se vê fora do corpo, ele se depara com um mestre, um ser de uma luz muito grande, muito poderosa, mas esse ser, ele estava ligado ao médico que estava cuidando dele aqui na Terra, entende? Aquele médico não tinha noção do que ele estava conectado, de quem ele realmente era. Ele estava vendo uma experiência humana aqui na Terra, mas ele era um ser muito diferente e com uma luz incrível que se apresentou para Jung e conversou com ele a respeito de toda a situação de sua EQM, que ele precisava voltar, que aquele ainda não era o momento. E ele passou por experiências incríveis lá e ele se deparou com esse ser ascensionado, né? Esse ser de uma luz maravilhosa e que, na verdade, na sua forma simples, era o médico que estava cuidando dele, entende? Então, isso acontece, todos nós estamos ligados a isso. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive aqui, que nós tivemos, né? Onde nós estávamos em um trabalho xamânico aqui, e de repente, pelo fato de eu conversar a respeito de um amigo que eu respeito bastante, era uma sexta-feira, e aquela relação emocional que eu tinha com ele, que eu comentei que ele lembrava bastante o meu filho, eu tinha um carinho muito grande por ele, e isso estabeleceu uma ligação, e esse rapaz, nessa sexta-feira, ele foi dormir e ele se projetou e veio para o espaço aqui, onde nós estávamos fazendo o ritual. E ele se deparou com um cenário, ele viu a pessoa que estava aqui comigo no trabalho da noite, né, nesse ritual. Ele viu os cachorros, ele passou por dentro de casa, ele viu os cachorros que eu tenho dentro de casa, e ele descreveu coisas que ele não sabia, né? E ele se deparou também com um ser que estava ligado à minha pessoa, mas na verdade não era esse eu físico aqui, já era um outro ser, né? Como eu estava te dizendo, nós estamos aqui em avatares menores, entende? E não só ele, mas muitos internautas que tiveram experiências de projeção astral e puderam se relacionar comigo em projeção astral, eles vivenciaram a experiência de conversar com esse outro ser, né, que não sou eu, mas já é um índio de verdade, né? E tem um conhecimento profundo de ervas e plantas e consegue conduzir as pessoas de forma bastante... com uma perícia muito grande por entre o plano astral e mostrar as coisas que é necessário para eles verem. E aonde eu quero chegar com isso, né? Então nós olhamos, por exemplo, o aspecto de Maria, mãe de Jesus, né? Que segundo as histórias, as narrativas, já era uma pessoa que fez um papel muito importante na história. Você imagina que tipo de ser essa personalidade não deve ser, né? E em esferas maiores, que são as esferas que nós estamos conversando agora nesse momento, percebe? E de 2000 anos para cá, né? Quantas águas não rolaram, né? Então, se nós que somos pessoas que estamos aqui, trabalhando dia a dia, sofrendo, né? E comendo esse pão surrado de todos os dias do nosso próprio suor e lidando com pessoas que muitas vezes nós precisamos suportar e tolerar com a mais alta paciência, porque são seres humanos e em estado de evolução e de construção.
Então, nós temos que ter paciência, outras pessoas precisam ter paciência conosco, mas se nós, né, que estamos aqui e vivendo todas as dificuldades, muitas vezes estamos conectados ou somos, em essência, seres muito mais grandiosos do que isso que aparentamos ser. Imagine, então, esses seres que marcaram a história, né? Por sua afetuosidade, por seu carinho, por sua paciência, por sua abnegação, entende? E quando Maria gera Jesus, né? A história de Jesus, a história de Horus, a história de Buda, que nos traz o aspecto daquele que é gerado sem o princípio masculino, né? E eu não quero entrar em detalhes se isso é literal ou se faz parte apenas da narrativa, né? Da construção desde os tempos antigos, aonde Ísis gera Horus, né? E a partir do momento que Osíris já estava morto. Então, o que acontece? Mas isso nos mostra um princípio bastante importante, que é aquele momento que nós estamos gerando no plano espiritual, né? Nós não estamos gerando no plano físico, nós estamos gerando no plano espiritual. Então, independente de qualquer coisa, essa proposta ela já mostra que estamos gerando coisas que estão ligadas ao divino, entende? Então, isso já nos traz uma proposta, né? Para que nós venhamos a pensar, né? Como nós podemos gerar, né? A partir de coisas que não são palpáveis, como nós podemos gerar aquilo que está apenas na nossa mente, entende? Mas é muito difícil para cada um de nós. E aí essa proposta da Virgem, né? Que mostra que muitas vezes nós precisamos gerar no plano espiritual as coisas para que elas se concretizem no físico, né? Mas o importante é justamente isso, né? Maria, vários avatares grandiosos que se manifestaram na Terra e que nos põe para pensar hoje e refletir um pouco sobre a história deles e sobre o que a espiritualidade nos propõe, né? No que diz respeito, por exemplo, ao sagrado feminino, que é honrar isso, entende? Nós temos a Terra aí, que é a Mãe Terra, né? Tá ligada ao sagrado feminino, geradora de todas as coisas no plano material que nós vemos aqui. E muitas vezes nós não fazemos uma oração agradecendo a Deus pela Mãe Terra, agradecendo a Mãe Terra por estar nos sustentando, né? E nos dando a vida. E ela é um fractal da criação também, né? Um fractal do todo, e está ligada a essa energia feminina maravilhosa, né? E assim nós temos no plano espiritual mestres no plano espiritual, como a Mestre Nada, por exemplo, Rovena. Nós temos, por exemplo, Santa Sara, né? Que é bastante cultuada pelos ciganos. Aqui atrás de mim você tem uma bandeira de Santa Sara, por exemplo. Uma bandeira dos ciganos, né? Que já nos lembra a Santa Sara e todo aquele evento que ocorreu e tudo que ela foi na vida deles, né? E isso é bastante importante. A história dela é muito bonita também. E quem sabe uma hora a gente conversa a respeito disso. Esses seres que estão ligados ao sagrado feminino, eles estão ligados a isso e eles estão nas mais diferentes esferas, entende? Então, aqui no plano físico, nós temos as referências, né? Como as diversas referências que vocês veem por aí, e aí isso parte para esferas espirituais, entendeu? E vai ascendendo até chegar ali de novo, né? No ápice, onde as coisas se fundem com a criação de novo e com o arquiteto do universo. E esse plano se desenrola por toda a eternidade. E tudo isso é sagrado, tudo isso é grande, entende? E quando você entra em processos de meditação, quando você passa por trabalhos espirituais, onde você mergulha em tudo isso, você entende coisas que não dá para explicar com palavras. Então eu converso com vocês aqui, eu acho que muitos já passaram por isso, de ter experiências e acessar planos dimensionais, onde você traz essas informações, mas vocês não conseguem explicar. Então, eu tentando conversar com vocês sobre o sagrado feminino, né, e com base em tudo aquilo que eu já vivenciei na minha vida, quer seja através de meditação,
quer seja através de rituais xamânicos e tudo, eu não consigo trazer 0,1% daquilo que realmente eu gostaria de passar para vocês, entende? E eu quero crer que muitos aí já passaram por essas experiências e estão entendendo, né, aquilo que eu quero mostrar e não consigo, sabe? Então cabe a cada um de nós orarmos, né, pedirmos essa conexão para entendermos o que é realmente essa energia maravilhosa que gera todas as coisas. É necessário essa energia feminina para gerar planetas, para gerar seres, para gerar galáxias, para gerar universos. Não é sozinho, entende, que a energia masculina gera. Depois que nós saímos, que tudo isso sai da consciência cósmica, daquilo que era possibilidade e começa a se manifestar, já se manifesta, entende, com o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, eu dou graças ao todo por essa energia maravilhosa do masculino e feminino. Eu dou graças ao todo por conseguir entender isso, sabem? E hoje conseguir honrar, né, o sagrado feminino, que é muito importante nas nossas vidas. Ele é importante através das filhas, né? Eu não tenho filha, mas você deve ter, muitos de vocês devem ter, nossas esposas, nossas mães, e esse sagrado feminino ele está atuando nas nossas vidas, né? E muitas pessoas, você adquire mães pelo caminho também. Existe um respeito muito grande de amizade por pessoas que a gente conhece, né? Que são do sexo feminino e que nos tratam como filhos, no plano espiritual, pretas velhas, ciganas e tudo mais. E nós temos aí, né, todo esse aglomerado que está ligado ao feminino, né, ao sagrado feminino, que tem cuidado de nós também, junto com o nosso Pai Maior e com todos os seres, mas esse princípio gerador que faz gerar em nós, né, toda essa vontade de vencer e de viver e de concretizar nossos sonhos. Então, um grande abraço para vocês. Eu vou deixar aí uma canção de minha autoria. Espero a cada dia melhorar um pouco mais a minha voz, para que eu não venha incomodar o ouvido de vocês quando eu estiver tentando expor alguma coisa, né? Mas um abraço para todo mundo. Peço que vocês entrem nessa energia aí. Fiquem na luz desse grande amor. Essa luz que me vem dos céus e cuida do meu coração, carinho da divina mãe de toda a criação, eterno ser divino, sagrado feminino, sou eu tão pequenino pra tanto amor. Mãe divina que me gerou, tu fazes gerar em mim, dentro, fora, em tu